esquecerá. O processo descrito em Deuteronômio é inverso da forma como ele foi descrito em Juízes, mas eles não se contradizem, porque as duas coisas acontecem, então, simultaneamente. É verdade por um lado, é verdade por outro, né? É muito importante nós vermos isso. Por que que é importante? Porque nós podemos estar, de alguma forma, caminhando com o Senhor, nós não estamos num estado que possa ser descrito como esquecimento de Deus, mas ainda assim, nós estamos em risco de levantar deuses. Mesmo sem estarmos esquecidos do verdadeiro Deus, nós ainda podemos levantar deuses para fazer par a par com Ele. Mesmo não estando esquecidos de Deus, nós de alguma forma podemos estar desejosos de buscar uma satisfação à parte, uma satisfação oportuna, uma satisfação de algum aspecto específico da nossa vida, mesmo não tendo esquecido a Deus. Então nós levantamos deuses, e esse fato é terrível na nossa caminhada espiritual, porque o fato de levantarmos deuses, então, procurando a satisfação de aspectos da nossa alma, que no nosso ponto de vista Deus não tem satisfeito. Essa competição fará então com que a nossa alma se devote aos deuses e nós então esqueçamos a Deus. Por que isso acontece? Se o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Por que Ele permite ser esquecido? Nós também já temos isso. Porque a única forma das nossas almas serem disciplinadas é nós experimentarmos que os nossos deuses, esse é um dos princípios que nós já comentamos tanto no livro de Juízes, os deuses que nós levantamos e escolhemos para suprir aquilo que nós entendemos que o nosso Deus não está suprindo, eles são laços. E eles serão vistos e experimentados na nossa vida como laços. E essa então é a maneira que Deus vai usar para nos disciplinar através dos nossos próprios deuses. Parece um método estranho, mas segundo o ponto de vista de Deus é o único método que funciona. Nós citamos para os irmãos que o povo de Israel foi curado definitivamente dos ídolos em uma ocasião específica. Os irmãos se lembram qual foi? Eles só foram curados do seu coração idólatra quando eles foram entregues ao cativeiro da Babilônia, a terra dos ídolos. Milhares de ídolos, ídolos para todo gosto, de toda forma. Deus então os enviou à terra dos ídolos. Agora eles não estavam em Canaã adorando ídolos. Deus os enviou para a terra dos ídolos, já que o que eles queriam eram ídolos. Então eles mergulharam na Babilônia, a terra dos ídolos, e lá ficaram 70 anos. A história de Israel mostra que depois do retorno da Babilônia, 70 anos, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, o povo de Israel nunca mais entrou em idolatria dessa forma. Eles foram curados da idolatria, sendo entregues à terra da idolatria, à plenitude do desejo dos seus corações. E foi um processo disciplinar tão tremendo, tão violento. Por que 70 anos? A Bíblia diz no Salmo que a vida de um homem, ela vai até os 70 anos, né? Em havendo vigor até os 80. 70 anos fala de uma geração, fala de uma vida. O cativeiro de 70 anos significa, espiritualmente falando, que Deus desejava que a vida natural do povo fosse consumida em adoração a ídolos. E então uma nova geração pudesse ser tirada daquela situação para então adorar e servir o Senhor. Espiritualmente falando, o que significa para nós? A mesma coisa. Não significa que nós estaremos em idolatria 70 anos. Espiritualmente falando, significa que Deus sabe como se utilizar dos próprios deuses que nós levantamos, para que a nossa vida seja consumida por eles. E o que isso significa? Que nós sejamos levados então a ver por experiência que aqueles deuses são laços, que aqueles deuses são falsos, que aqueles deuses são cisternas rotas, que aqueles deuses não trazem verdadeira satisfação, que aqueles deuses, na verdade, eles punem, e eles fazem com que nossa própria alma seja torturada por eles mesmos e não salva. Nós entramos em processo de angústia e agonia espiritual. Se isso foi verdade com relação ao povo de Israel, espiritualmente falando, é verdade com relação a nós. E eu queria colocar para a gente encerrar esse princípio, que eu já comecei então a compartilhar na reunião passada, essa questão da idolatria, que é um princípio tão evidente aqui nos primeiros capítulos. Eu gostaria de colocar o seguinte: a maneira de Deus nos disciplinar então, com relação aos deuses que nós levantamos, ela é muito singular. Nós podíamos dizer o seguinte: Deus se coloca em silêncio, num silêncio disciplinar.
Os irmãos sabem que aqueles 70 anos que o povo de Deus foi levado então ao cativeiro da Babilônia, Deus não falou com eles. Deus estava tão calado naqueles 70 anos de cativeiro, ele apenas se revelou a Daniel quase no final do processo, revelando a Daniel, que era um homem de Deus, lá na terra da idolatria, na Babilônia, revelando a Daniel qual era o propósito dele para com o povo dele, o povo da aliança. Mas, excetuando Daniel, e depois, praticamente dos 70 anos, né, Deus estava absolutamente calado e silencioso com relação ao povo durante 70 anos. Eles escolheram deuses. Então, como ele diz aqui claramente em Juízes, nós lemos aquela terceira ameaça do Senhor em Juízes capítulo 10, irmãos se lembram, não é? Na reunião passada. O Senhor diz o seguinte para eles: vocês escolheram esses deuses, então clamem a eles e eles que vos satisfaçam. Eu não livrarei mais vocês. Deus, na verdade, deixou que aquele povo experimentasse isso 70 anos, através daquele cativeiro babilônico. E Deus ficou, então, em silêncio.